viajar. E mesmo assim estiveres num grande astral, se ao pisar o solo teu coração dispara, se entrares em transe sem... Olá, gente, boa tarde. Tudo bem? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa a continuação da nossa programação do NEAS, do Júlio das Pretas, né? Do Núcleo de Estudos Alta de Souza, do Mulherio das Letras. Justamente falando em Alta de Souza, que nomeia nosso núcleo de estudos, nós vamos hoje ter uma exibição incrível de um filme maravilhoso chamado Noite Alta, Céu Risonho. E, para começar, para a gente já começar bem esse meio de... Na verdade, começar a nossa finalização, que hoje é o nosso último dia de programação. Eu vou chamar a Ana Laudelina para ela dar um oizinho, porque Ana Laudelina é a diretora desse filme que a gente vai assistir agora, e que vai ser muito bacana. Esse filme foi contemplado pelo edital do BNB Cultural em 2007. Foi lançado em comemoração aí ao centenário de Alta. Ana Laudelina, seja muito bem-vinda. Se você quiser aparecer para dar um oizinho para a gente. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, querida. Sim. Muito obrigado. Como vai? Pelo convite. Que evento maravilhoso de vocês. Muito Obrigada. pertinente, né? Momento histórico. E estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Obrigada a você, Ana. Que máximo que você pôde estar aqui conosco, que você acompanhou a programação, a gente viu, comentou. Foi muito legal a sua participação ao longo desses 3 dias, né? Enfim, e depois dessa discussão maravilhosa que nós tivemos sobre Maya Angelou, né? Essa roda do nosso mulherio, que foi tão lindo, tão tocante, cheio de tantas histórias, tantas escrevivências, como diria Conceição Evaristo, né? Tanto, para mim, ficou, muita coisa remexeu mesmo. E eu tenho ficado muito, muito sensibilizada todos esses dias e, enfim, minha cabeça tá super, sabe? Remexe, né? Fala um pouco de nossas histórias a partir das histórias de outras mulheres que nos antecederam. Então, salve nossos ancestrais. Vamos lá para o documentário Noite Alta, Céu Risonho, da nossa querida Ana Laudelina, e sobre Alta de Souza, essa potiguar maravilhosa. Vamos lá? Vamos. Até já já. Quando eu morrer, quem me dera fosse num dia assim, num dia de primavera cheirando a cravo e a jasmim. Transformem meu coração, sacrário azul de esperanças, num pequenino caixão para enterrar as crianças. E guardem nele, entre flores, longe, bem longe da terra, a Virgem Santa das Dores, lá da igrejinha da Serra. Oro de joelhos, Senhor, na terra purificada pelo teu pranto. Ai, que saudades dos cheiros da minha infância, das mangueiras, jaqueiras, dos cajus, das minhas brincadeiras, minhas bonecas de pano, de louça, ficaram para trás. Os meus irmãos eram Irineu, meu preferido, Henrique, meu futuro protetor, e João Câncio, o caçulinha. Brincávamos todos juntos.
Eloy já não participava das nossas rodinhas. Meu avô morreu em 33, eu nasci em 34. Bem, mamãe falava muito, né, de Alta de Souza, de João Câncio, gostava muito. Se eu me lembro, né? E João Câncio era uma pessoa muito apegada aos irmãos. Bem, a infância de Alta, ela é um pouco descrita na obra de Cascudo, Vida Breve de Alta de Souza. Aos 3 anos de idade, a primeira grande perda, a mãe, acometida pela tuberculose, doença que mataria também seu pai 2 anos depois. Já aos 7 anos, perde também o avô materno. Mas a pior das tragédias foi mesmo a morte precoce do seu irmão querido. Ali, na sua frente, Alta presencia a queda e o corpo em chamas de Irineu. Num dia turvo assim foi que partiste, cheio de dor e de tristeza cheio. Eu fiquei a chorar num doido anseio, olhando o espaço merencório, triste. Não sei se mágoa mais profunda existe que essa saudade que me oprime o seio, pois a amargura que ferir me veio naquele dia, ó meu irmão, persiste. O ano era 1891 e a tragédia dos Castricianos se soma à falência financeira da família. Era o fim da casa Paula Eloy de Souza e companhia, uma das mais importantes casas de comércio de Macaíba. Os documentos ainda restam como retratos de uma época. Manhã de rosas, lá no etéreo manto, o sol derrama lúcidos fulgores, e eu vou cantando pela estrada enquanto riem crianças e desabrocham flores. Quero viver há quanto tempo, quanto não venho ouvir na selva os trovadores. Quero sentir este consolo santo de quem voltando a vida esquece as dores. Quero sentir este consolo santo de quem voltando a vida esquece as dores. Ao contrário do que muita gente pensa, Alta não foi aquela jovem retraída em casa, sem sair. Alta de Souza foi uma pessoa alegre, uma jovem alegre, né? Que tinha todo o apoio de suas amigas na época, que frequentavam sua casa, tocavam piano, recitavam poesia. Alta de Souza organizou festas e festas em sua casa, com o seu clube do biscoito, onde ela reunia as melhores amigas aqui de Macaíba. Alta de Souza nasce em 1876, em Macaíba, destinada a se perpetuar através de sua obra tão breve quanto a sua existência. Do nascimento à morte passaram-se pouco mais de 24 anos. Apesar de ter publicado um único livro, O Horto, originário do manuscrito Dálias, a repercussão dos seus escritos é tão grande que alcança os dias atuais. Seus versos ultrapassam barreiras e atravessam gerações. Pai, tem piedade. E a sua voz plangente tremia, enquanto pelas trevas mudas baixava o manso e triste olhar dolente. Pobre Jesus, como num sonho via, em cada sombra a traição de Judas, e em cada estrela os olhos de Maria. Essa composição foi escrita no dia 7 de abril de 1898. Eu declamava essa poesia no grupo escolar Isabel Gondim, quando eu estudava, fazia o primário, e não tinha a noção de que esse poema era de Alta de Souza. A poesia dela está mais ligada ao romantismo do que propriamente ao simbolismo. Ela adota do simbolismo alguns recursos técnicos, como se fosse
como se a parte de dentro da poesia dela fosse romântica, mas tivesse uma ornamentação simbolista. Através daquela poesia, ela expressa a vida de uma moça no século XIX, uma moça brasileira no século XIX, limitada ao lar, que é a questão da religiosidade. Em 1900, compositores populares começam a musicar poemas de Alta de Souza. No jornal A República, do mesmo ano, o jornalista José Veríssimo já vislumbra a presença dos versos de Alta no cancioneiro popular. As principais repercussões da obra de Alta de Souza, uma tem a ver com os poemas musicados. E ao longo de um século, esses poemas terem sido cantados de geração em geração, passado oralmente de geração em geração, sem ter sido feito um registro fonográfico dele. O historiador musical Gumercindo Saraiva, aqui do Rio Grande do Norte, nos idos dos anos 50, ele dizia que os poemas de Alta tinham o poder de popularizar aqueles que os musicavam. Tem até uma passagem do Mar de Andrade por Natal, onde ele fala, cita, indica, está ouvindo músicas de Ferreira e Itajubá e modinhas de Alta de Souza na Praia da Redinha. Então, quer dizer, vai para além daqui. Isso aí chegou em outros lugares, chegou em Portugal. Uma das canções era cantada em igrejas, em colégios católicos no sul do país. Em seu livro Cancioneiro de Alta de Souza, de 2001, Cláudio Galvão dá conta de 16 poemas musicados. Para o poema Caminho do Sertão, há pelo menos 5 versões de diferentes compositores, atuais e contemporâneos de Alta. Tão longe a casa, nem sequer alcanço, pela travessa mata nos caminhos, a sombra desce sem achar descanso. Vamos nós dois, meu pobre irmão, sozinhos. É noite já, como em feliz remanso, dormem as aves nos pequenos ninhos. Vamos mais devagar, de manso e manso, para não assustar os passarinhos. Mais de um século depois, compositores como Alvamar Medeiros e Mirabô Dantas tornam-se parceiros de Alta e produzem pérolas traduzidas em letra e música. Meus tristes olhos não mais hei de fitar nos teus, sorrindo. Jamais minha alma sobre um mar de escolhos há de chamar por ti no anseio infindo. Jamais, jamais nos delicados folhos do coração, como num ramo lindo. Depois da morte dos pais, Alta e os irmãos são adotados pela avó. Apesar da pouca instrução, a viúva influencia a vida dos netos para sempre. Foi vó Dindinha que, ao lado de Alta, serviu de inspiração para Henrique Castriciano criar, em 1914, a Escola Doméstica de Natal, um modelo de educação suíça baseado em novos princípios, onde a mulher assume, na prática, o comando do lar. Vó Dindinha representava essa nova mulher. Para ela,
Alta de Souza escreve um poema. Minha alma vai cantar, velhinha amada, rio onde correm minhas alegrias, anjo bendito que me refugias nas tuas asas contra a cineirada. Minha alma vai cantar, transforma o seio num cofre santo de carícias cheio, para este livro todo o meu tesouro. Eu quero vê-lo em desejada calma, no rico santuário de tua alma, hóstia guardada num cibório de ouro. No ano seguinte à morte de Irineu, Alta de Souza é internada no Colégio São Vicente de Paulo, em Recife. Contava, então, 12 anos de idade. Já sabia ler, escrever e resolver operações matemáticas simples. Um privilégio concedido apenas às moças abastadas do século XIX. Alta de Souza estudou no Colégio da Estância, né? Que era de freira na época. Alta era muito dedicada aos estudos, a falar francês, né? Que eu acho que ela era muito independente já naquela época. Foi uma pessoa muito à frente do tempo dela. No colégio, Alta faz parte da União Pia das Filhas de Maria e é premiada como virtuosa, dedicada aos preceitos do catolicismo da época, onde a solicitude e o altruísmo eram critérios de avaliação da conduta feminina. É nesse universo que Alta se educa, aprende francês, inglês e aprofunda sua relação com a fé, com Deus e com a religião. A permanência no São Vicente de Paulo, no entanto, dura apenas 2 anos. Alta deixa o colégio e toda a família volta para Macaíba. Já tuberculosa, não abandona os estudos. Torna-se autodidata, um feito memorável para uma mulher oitocentista. Alta de Souza se alimenta dos livros da farta biblioteca do seu irmão, Henrique Castriciano. Na virada do milênio, um número de jornais e revistas femininos é bem significativo. A estreia de Alta na imprensa se dá em 1894 na revista Oásis, de Natal. Em 1896, ela estreou na República. Pedro Velho de Albuquerque, Maranhão, era o fundador desse jornal. E nesse mesmo jornal também o Eloy de Souza era redator, o irmão de Alta, e o outro irmão, Henrique Castriciano, era colaborador também, né? Então, essas boas relações da família de Alta com os Albuquerque e Maranhão contribuiu, sim, para a inserção dela no espaço público, mas também se constituiu num grande desafio para ela, né? Porque, ao mesmo tempo em que ela não enfrentou as mesmas barreiras impostas às grandes escritoras, para ela foi difícil, porque ela teve que provar o seu próprio valor, independente disso. O único relacionamento amoroso de Alta de Souza de que se tem conhecimento acontece com Leopoldo e resulta num belo poema. O rompimento do noivado muda o rumo dos seus escritos. E pela primeira vez, Alta deixa de lado suas doces palavras, sai da passividade e destila uma acidez nunca vista. Cuidavas que era amor? Ah, se assim fosse! Se eu conhecesse esta palavra doce, este queixume amado, talvez minha alma mesmo ativoasse, e num berço de flor ela embalasse um riso abençoado. Mas não, escuta bem, eu não te amava. Minha alma era, como agora, escrava, meu sonho é tão diverso. Tem alguém a quem amo mais que a vida. Deus abençoa esta paixão querida. Eu sou a noiva do verso. Não posso dar-te amor, bem vês. Meus sonhos são da poesia os ideais risonhos, em lagos de ouro imersos. Não sabias dourar os meus abrolhos, e eu procurava apenas, nos teus olhos, assunto para versos. Alta faz constantes viagens em busca de novos ares que possam aliviar seu sofrimento. Percorre o sertão, atravessa a caatinga e as fazendas da família.
sempre acompanhada da inseparável vó Dindinha. Não se sabe ao certo, mas as notícias dessas viagens dão conta de cavalos, de um século de empregados, de escravos e liteiras, resquícios, talvez, de uma época de franca riqueza. Numa demonstração de sua fé, Alta escreve muitos versos alusivos a Jesus e à Virgem Maria, principais figuras de sua devoção religiosa. Oro de joelhos, Senhor, na terra purificada pelo teu pranto, minha alma triste que adora a terra, beija os teus passos, Cordeiro Santo. Jesus amado, reza comigo, afasta a noite, divino amigo. Apesar de Alta de Souza professar a sua fé dentro do catolicismo, entre os espíritas, ela é considerada grande mentora. Nos dias atuais, centros espíritas proliferam em seu nome. Revistas, jornais e livros são editados inspirando os seguidores da sua fé. Porque para nós espíritas, Alta de Souza não é alguém que pertence ao passado apenas, mas é alguém atuante, vivo, alguém que se encontra no outro plano da vida, desenvolvendo seu trabalho de amparo aos sofredores, tanto os do lado de cá, quanto os do lado de lá. E, sem dúvida alguma, Alta de Souza é inspiradora de muitas atividades no campo, principalmente da assistência e promoção social, nas casas espíritas, não apenas aqui no Rio Grande do Norte. Em 1932, Francisco Cândido Xavier publica o livro Parnaso Além Túmulo, com os primeiros poemas psicografados atribuídos ao espírito de Alta de Souza. Em 1991, o Instituto de Difusão Espírita de São Paulo publica seu conjunto de psicografias no livro Alta de Souza. O ano é 1899 e meu livro Horto está pronto. Embora já bem doente, sou a pessoa mais feliz do mundo. Deixo minha marca na história. Desperta, coração, vamos morar numa casinha branca ao pé do mar. Que seja linda como é linda a lua, em noites santas pelo azul flutua, imaculada como a luz do amor, alva de neve como um sonho em flor. Quando a noite vier-se no meu seio, estremecer e cheio de receio, temendo a sombra que amortalha o dia e cobre a terra de melancolia, longe do mundo e da desesperança, hei de embalar-te como uma criança. Quero que escutes o gemer profundo do mar que chora a pequenez do mundo, e ouças cantar a doce barcarola da noite imensa que se desenrola, dando perfume ao coração dos lírios, trazendo sonhos para os meus martírios. E quando o sol nascer, quando formosa, como uma garça branca e misteriosa,
Que lindeza, não é mesmo, gente? Estou vendo aqui no chat as pessoas falando que estão emocionadas, que é muito emocionante, e é mesmo, né? A gente percebe toda essa, consegue sentir um pouco, né, de toda essa dimensão da tristeza, da sensibilidade de Alta a partir desse filme. É muito bonito mesmo. Muita gente aqui emocionada e parabenizando Ana por seu trabalho. Eu vou apresentá-la agora devidamente, né? Ana Laudelina Ferreira Gomes, querida, é paulistana, como eu, e viveu em Natal por 25 anos, atuando como professora na área de Ciências Sociais na UFRN, na Universidade Federal de Natal, do Rio Grande do Norte, campus Natal, até a sua aposentadoria em 2019. Seus estudos sobre Alta de Souza iniciaram no doutoramento em Ciências Sociais pela PUC São Paulo. Nos anos 2000, defendeu a sua tese sobre a poeta, sendo orientada pela doutora Norma Teles, autoridade nos estudos sobre escritoras brasileiras e imaginação literária, especialmente no século XIX. Após 65 anos da última publicação do livro Horto, que nós acompanhamos agora no documentário, do livro Horto de Alta de Souza, preparou uma síntese da tese e a publicou na introdução da 5ª edição do livro, que aconteceu em 2001. Esse texto tornou-se referência nos estudos sobre a poeta. Em 2007, ganhou o concurso do edital cultural do Banco do Nordeste, por meio do qual realizou e dirigiu esse filme, Noite Alta, Céu Risonho, lançado no ano seguinte. Em 2009, em parceria, organizou o livro Horto, Outros Poemas e Ressonâncias, espécie de reunião de poemas dispersos e alguns inéditos, agregados ao Horto, além de trazer importantes notas de pesquisa. Em 2011, seu estudo é citado no livro Between the Lines, Literary Transnationalism and African American Poetics, publicados pela Oxford University Press, de Nova York, onde a autora, a pesquisadora Monique Adele Callahan, situa seu trabalho sobre Alta como um divisor de águas para a revisão do cânone literário altaniano. Eu fiquei até arrepiada, olha. E esse livro ele compara outras poetas negras das 3 Américas. Além de abranger as dimensões biográfica, histórica e cultural, os estudos de Ana Laudelina sobre Alta envolvem uma perspectiva estética de leituras de imagens literárias ancoradas na filosofia poética de Gaston Bachelard, na qual se aprofundou em 2012 em estágio pós-doutoral no Brasil e na França. Em 2013, ela publicou o livro Alta de Souza, A Noiva do Verso, versão atualizada de sua tese. Na Pequena Grande Macaíba, cidade natal de Alta, foi chamada em 2017 a ocupar a cadeira dedicada a poeta na Academia Macaibense de Letras. Atualmente, ela mora em Portugal, desde 2019, onde passou a ser colaboradora do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFRN, por meio do qual continua a participar de atividades de pesquisa e orientação acadêmica. No mais, tem se dedicado à escrita literária de poesias, crônicas, contos e histórias para crianças. Seja muito bem-vinda, Ana Laudelina, agora devidamente apresentada, né? Muito bacana, é uma vida dedicada aos estudos de Alta de Souza, né? E quando eu comecei a te conhecer, assim, eu já vou emendar numa pergunta, tá bom, Ana? Que eu quero muito te ouvir falar, já, eu vou falar bem rapidinho e já quero te ouvir. E acho que todos nós queremos. Assim que eu conheci você, eu vi o documentário, me veio essa primeira pergunta, assim, nossa, como é que ela começou? Onde começou essa paixão para estudar tanto Alta de Souza? Você poderia nos contar um pouco? Claro. Novamente agradecendo as meninas aí do Mulherio de Letras, RN Zila, e especialmente Mainá, Carla, Kalina, Júnior, né, e esse bonito evento aí que vocês estão organizando.
Bem, na verdade, eu ganhei de presente Alta de Souza, né? Na minha vida, as coisas surgem assim. Eu tenho muitos presentes da vida, e Alta de Souza foi um presente também. Eu buscava um objeto de estudo para meu doutorado e pensava em discutir a morte. Eu estava no grupo da complexidade. O professor Edgar Carvalho discutia muito a morte, e eu me interessei bastante, li aquele livro do Morin, O Homem e a Morte, me apaixonei. E daí eu perguntei se ele aceitava me orientar para um doutorado, e ele falou, não, eu tenho uma pessoa que tem mais a ver com você. E daí me indicou para falar com a professora Norma Teles, da PUC de São Paulo. Eu fui até São Paulo falar com ela, e, de fato, assim, eu sempre escrevi poesia desde mocinha. Então, eu vi, quando eu conheci aquela mulher maravilhosa, estudiosa das escritoras do passado, fiquei, assim, encantada, né? E ela falou para mim, olha, tem uma poeta do Rio Grande do Norte que ninguém estudou ainda de forma mais profunda, embora já tenha estudos, né? Você conhece Alta de Souza? Eu falei, não conheço. Você aceitaria levar para casa o livro dela e depois me responder se você gostaria de estudá-la? Porque nós precisamos estudar Alta de Souza. E agora, se você não quiser, tudo bem, a gente reconversa. Eu falei, tá, tudo bem. Aí eu levei o Horto para casa, achei extremamente triste, né? Não houve uma identificação imediata, mas tinha a questão da morte, era muito forte. Eu falei, então deve ser por isso que me indicaram para trabalhar com Alta. Eu falei, tá, sabe o quê? Eu quero estudar uma poeta, eu quero. E daí foi assim. Que bacana, Ana, que bacana. E aí, realmente, eu achei interessante, né, porque um dos seus livros, ele traz esse nome, né, da Noiva da Poesia, que é o nome dessa poesia que eu acho muito linda. Essa frase, para mim, me tocou muito. Eu sou a noiva do verso, né? E aí eu queria que você trouxesse um pouco desse teu trabalho em reorganizar esses outros textos, especialmente as canções, né? Os cancioneiros que você tinha me contado que você gostou muito e tudo mais. Queria, enfim, ir por aí. Você quer que eu leia a Noiva do Verso? Ai, sim, que eu quero. Eu vou ler. Porque esse poema é emblemático para mim, de tudo que ela representa para mim. Sim. Não me olhes mais assim, eu fico triste. Quando a fitar-me, o teu olhar persiste, choroso e suplicante. Já não possuo a crença que conforta. Vá bater, meu amigo, a outra porta. Em terra mais distante. Cuidavas que era amor o que eu sentia, quando os meus olhos, loucos de alegria, sem nuvem de desgosto, cheio de luz e cheio de esperança, numa carícia ingenuamente mansa, pousavam no teu rosto? Cuidavas que era amor? Se assim fosse, se eu conhecesse essa palavra doce, esse queixume amado, talvez minha alma mesmo ativoasse e num berço de flor ela embalasse um riso abençoado. Mas não, escuta bem, eu não te amava. Minha alma era como agora, escrava. Meu sonho é tão diverso. Tenho alguém a quem amo mais que a vida. Deus abençoe essa paixão querida. Eu sou a noiva do verso. E foi assim, num dia muito frio, achei meu seio de ilusões vazio e o coração chorando. Era meu ideal que ia embora. E eu soluçava enquanto alguém lá fora, baixinho, ia cantando. Eu sou o orvalho sagrado que dá vida e alenta as flores. Eu sou o bálsamo amado que sara todas as dores. Eu sou o pequeno cofre que guarda os risos da aurora. Perto de mim ninguém sofre, perto de mim ninguém chora. Todos os dias, bem cedo, eu saio à procura de lírios, para enfrentar em segredo a negra cruz dos martírios. Vem para mim, alma triste, que soluça de agonia. No meu seio o amor existe. Eu sou o filho da poesia. Meu coração despiu toda amargura
embalado na mística doçura da voz que ressoava. Presa do amor, na delirante calma, eu fui abrir as portas da minha alma ao verso que passava. Desde esse dia, nunca mais deixei-o. Ele vive cantando no meu seio, numa gazarra louca. Que seria de mim se ele fugisse? Que seria de mim se eu não ouvisse a voz da sua boca? Que lindo! Muito obrigada, Ana. Esse poema, ela se declara escritora, né, acima de tudo. E eu acho que, assim, toda a minha tese, porque uma tese, para quem não sabe, a gente só descobre o que está procurando no final. A gente vai com uma pergunta, mas essas perguntas vão mudando ao longo do tempo, vão abrindo tantos caminhos, e no final você descobre, puxa, era isso que eu queria, daí eu deu. Então, no meu caso, o que eu quis mostrar, e até hoje quero, porque eu acho que isso ainda não está mostrado, fazem 20 anos já da minha tese, mas eu acho que isso ainda não está realmente solidificado, as pessoas ainda não têm essa compreensão. Alta de Souza foi, acima de tudo, poeta, escritora, mulher das letras, né? Então, por que que eu quis dar ênfase a isso? Porque ela foi descoberta nos anos 20, nos anos 10, na verdade, 14, por aí, por críticos católicos, que colocaram ela como uma poeta de Nossa Senhora, poeta mística, que tem sentido também. Ela é realmente de uma espiritualidade maravilhosa, né? Mas eu achava que isso tinha tomado uma cor, uma coloração que escondia o outro lado de Alta, que era da escritora, que precisava falar, que precisava colocar a sua palavra no mundo, e que na época em que ela viveu, século XIX, fim do século XIX para começo do século XX, a mulher não tinha direito a isso. Era uma batalha, era uma transgressão, né? Então, eu quis acentuar as cores dessa dimensão, não escondendo as outras, que também são importantes. Sim, sem dúvida, né? E você vê, uma coisa, a gente está falando de Alta, a gente está falando do século retrasado para o século passado, e anteontem, Giovanna P. nos trouxe essa questão de que ela demorou 18 anos para lançar um livro. Então, a gente vê avanços na nossa representatividade, inclusive de mulheres negras, olhando para a nossa ancestralidade, pensando nesse caminho que a mulher tem para se colocar dentro do mercado, mas ainda assim, hoje, é difícil, né? Ainda existem essas nuances, essas dificuldades, enfim, que estão postas, né? Cristina comentou aqui, pura verdade, Ana, a tese só se descobre lá no final do caminho, apesar de ser maravilhoso, é angustiante. Eu achei bacana esse comentário. Eu queria comentar uma coisa que você falou, de fato, hoje ainda é difícil, né? Ainda nós, porque tem a Virginia Woolf, né? Crítica feminista, escritora, ela falava, isso é uma coisa que eu trabalho na minha tese, nos anos 20, que a mulher, para escrever, isso nos anos 20, ela tinha que, de tudo, matar o anjo do lar, que é uma categoria que ela criou. O anjo do lar, todas as imposições da cultura que dizem para a mulher que o lugar dela é cuidar dos outros, é cuidar do marido, é cuidar dos filhos, é cuidar dos doentes, é cuidar dos velhos, é cuidar da sociedade, que, em último plano, ela pode se dedicar a alguma coisa fora isso. Então, ela diz que, antes de tudo, a mulher tem que cuidar, tem que matar esse anjo do lar. Esse anjo está interiorizado, não é um anjo do lar que está externo, é um anjo do lar que está dentro dela, né? Então, não é fácil realmente. Então, imagine isso no século XIX, né? No final do século XIX, que era muito mais forte do que hoje, né? A mulher nem tinha lugar no mercado de trabalho como trabalhadora, né? Eram poucas essas profissões femininas, e jornalista era uma das profissões, mas era visto com certo preconceito, e professora primária era uma outra profissão também, né? Fora as mulheres burguesas, que é o caso de Alta, que Alta vem de uma família
burguesa, as mulheres desse espaço socioeconômico, elas não tinham não se esperava delas que elas escrevessem ou lessem. Elas, assim, era uma coisa assim, que elas fizessem assim o lustro, né? Que elas soubessem receber os amigos do marido, tocassem um pianinho e tal. Era isso que se esperava delas. Pois é, imagina que revolucionário que é a publicação desse poema, né? Eu sou a noiva do verso, não é? Dentro dessa perspectiva. O que é que estava sendo esperado, por mais que ela tem essa relação com esse grande amor que ela perde, né? Mas o que é esse se colocar? É uma declaração, né? É muito bonito isso. E para mim é o principal. Eu amo esse poema. Sim, eu também. Aqui eu tenho uma pergunta, eu também tenho minhas perguntas, eu estou com a cabeça cheia de perguntas, mas eu vou dar a palavra primeiro para as pessoas que estão aqui no chat. Cristina me perguntou assim: Ana, qual foi a principal influência poética de Alta de Souza? Grata e parabéns pelo trabalho. Olha, eu não sei dizer qual foi a principal. Ela cita muito a Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, né? Ela era uma cristã, uma católica, muito fervorosa. Teresa d'Ávila, que também não é pouca coisa, né? Uma grande escritora mística. São João de la Cruz. E dos brasileiros, eu até anotei aqui para depois eu não esquecer. Deixa eu ver se eu tenho aqui para colocar. Ela estudou em colégio católico, então ela estudava muito as geografias, né, que é a vida dos santos, os escritores católicos. Esse era o universo. Embora, felizmente, ela tivesse irmãos que eram intelectuais, e que tinha biblioteca, e que essa biblioteca era variada, não se reduzia aos escritores católicos. Então, aqui alguns que Cascudo coloca no livro dele, que ela conhecia, não sei se é em termos de influência. E o curioso, não tem nenhuma mulher aqui, embora o irmão dela era um estudioso da Nízia Floresta, e outro dia, pensei nisso, cara, ele era estudioso da Nízia Floresta. Como é que ela não conhecia a Nízia Floresta? Quer dizer, tem uma mulher, desculpe, Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila e Teresinha de Jesus também, né? Duas consideradas místicas, né? Então, autores, Gonçalves Dias, Castro Alves, Luiz Murat, A Imitação de Cristo, como eu já falei, do Tomás de Kempis, Tobias Barreto, Fagundes Varela, Junqueira Freire, Álvares de Azevedo, José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, Raul Pompeia, Alberto de Oliveira, Olavo Bilac, Guimarães Passos, Vitor Hugo, Musset, Antero de Queiroz, Antônio Nobre. E dos potiguares, Lorival Açucena, Areias Bajão, Segundo Vanderlei e outros. Esses são os que ela cita, assim, na obra dela. Então, mas a gente imagina que ela tem bem mais, uma amplitude bem maior do que essa, em função de que o irmão dela, Henrique Castriciano de Souza, segundo o Castor, ele era possuidor da maior biblioteca do Rio Grande do Norte. Ele era muito, eu sou admiradora dele, né? Ele era um intelectual muito entusiasmado e muito antenado, né? Um educador também. Ele foi um estudioso de Nízia Floresta, imagina, um cara do fim do século, estudioso de Nízia Floresta, que queria trazer a educação feminina dos países da Suíça, né, para o Brasil. E a escola doméstica, naquela época, a escola doméstica era vanguarda para as mulheres, porque as mulheres até então eram bonecas de luxo. A escola bibelôs, né? Fosse as mulheres burguesas, porque as trabalhadoras sempre foram para o mundo, né? Eu tô falando exatamente. Eram mulheres, eram bonecas de luxo. E a escola doméstica, que ele ajudou a criar, em 1914,
a Liga de Ensino, trazia essa dimensão de uma mulher que tomava frente da gestão da financeira, questão de criar filho, enfim, que hoje isso aí é super doméstico, mas na época era uma coisa assim, quebrar tabu, entendeu? Até porque as portuguesas tinham escravas, né? Exato. E tudo mais, nessa fim do século, antes da abolição. Então, Sim. A vida delas era meio boneca de luxo. Quer dizer, eu tenho minhas dúvidas também. Eu acho que desde a colonização até a abolição, as mulheres trabalharam muito. As mulheres sempre trabalharam muito, né? Eu não acredito muito nessa boneca de luxo. Embora eu acho que, claro, as burguesas tinham mais esse papel, mas eu acho que as mulheres sempre se ferraram. Desculpa aí. Tudo certo. A gente tem os nossos sentimentos que afloram, não é mesmo, por meio das palavras. Você veja que essa questão, você falou, né, da escravidão e tudo mais, eu estava buscando, fuçando, e eu vi que Alta lia alguns dos textos dela, dos livros que ela lia para os trabalhadores do lugar onde ela morava, né? E eu achei isso bem interessante, porque eu, aí trazendo a discussão de Alta para a realidade, né, eu fico questionando, ontem a gente teve essa roda de tornar-se negra, e aí eu já li também muitos documentos que falam que no começo do século passado, a gente tinha essa mudança de uma mesma família ou de uma mesma pessoa, uma hora ela era parda, outra hora ela era negra, hora ela era branca, dependendo do seu status social, do seu status financeiro, tudo isso, né? E aí eu fiquei pensando sobre Alta nisso tudo, porque imagina, naquela situação, será que a gente não tem como estar dentro dela para saber o quanto ela se sentia negra, mas hoje, com o nosso olhar, sim, ela era uma mulher negra, e uma mulher negra à frente do seu tempo, assim, enfim, desbravadora, vamos dizer, né? É uma ancestral forte. É bem interessante essa tua questão, porque, assim, Alta, ao longo de mais de 100 anos, ela foi branqueada, né? Sim. Então, eu acho que eu mesma também caí nessa armadilha. Eu demorei a entender que Alta era negra. Sim. Porque não havia esse registro, entende? Você lia as coisas sobre ela disso, entendeu? Então, quando você vê as fotos, é que fica muito claro, como assim, né? Ela é negra. Exatamente. Mas isso não era falado, não era questionado. Eu faço uma crítica aí a mim mesmo. Eu acho que eu muito pouco na minha tese sobre essa dimensão. Tem um orientando meu, Genilson Farias, que ele fez um trabalho sobre esse apagamento, né, da negritude de Alta, e que ele remete ele chama, o livro dele se chama Alta Negra. Remete isso a um certo projeto memorialístico da intelectualidade, da elite intelectual do Rio Grande do Norte, que não podia aparecer como negra. Como assim? Né? Souza, ela é uma parente distante dos Maranhão, que foram, né, muito importantes politicamente no Estado, de grande dominação social. Então, ela é parente distante deles, e por uma via, assim, bem curiosa, que a bisavó de Alta, Cosma, o nome também é um nome bem curioso, né? Que é um nome né? Negro. É um nome negro. Entidade negra. O bisavô de Alta teve 2 filhas, Cosma e Damiana. Olha que curioso. Cosma e Damiana. Uau! A Damiana era filha legítima e foi dada em casamento um cara super rico, possuidor de terras, tal, que era Fabrício Gomes Pedrosa. Foi muito importante em Macaíba. E a Cosma, dizem que a Cosma era uma espécie de filha adotiva. Eu acho que a Cosma, na verdade, era filha do Pedro Bandeira, do mesmo pai que a Damiana, só que filha ilegítima, provavelmente escrava, com alguma agregada, enfim, uma filha ilegítima.
A Cosma foi dada em casamento a um vaqueiro, um brilhante vaqueiro, que era o Eloy de Souza, pai da Alta, tá? Então, a Cosma, o Cascudo diz que ela era escura, não se tem muito registro de quem era, né? A Cosma diz que ela era escura e tal, e provavelmente analfabeta, né? Uma mulher do povo e tal. E essa Cosma é mãe do Eloy, que é o pai de Alta. E pelo lado materno, a avó materna de Alta, a mãe de Alta era uma mulher que lia, que estudava, o pai era muito bem situado financeiramente, dono de propriedades, dono de negócio, tal, que era Henriqueta Rodrigues de Souza. O pai, Paula Rodrigues. A mãe, no entanto, nem era casada com o pai. Naquela época, isso era uma vergonha total, né? Tanto que quando a mãe de Alta casou com o pai de Alta, um dia antes, ou 2 dias antes, alguma coisa assim, os pais dela se casaram antes para não ficar mal, né? Não pegar mal. Não pegar mal para a sociedade. O Cascudo fala que ela era da velha raça. Agora, sabe Deus o que é a velha raça, se é índio, né? Se é indígena, se é negro. Mas ela é escura, cabelo emaranhado, então você supõe que ela seja de origem afro, né? E a Dindinha é quem, na verdade, que é a Silvina, né, Maria Rodrigues, Silvina Maria da Conceição. Dizem que Conceição, quando colocava Conceição no final de um nome, é porque era ex-escravo, que virava da família e tal. Silvina Maria da Conceição, uma pessoa incrível, porque ela que criou os netos, porque os pais de Alta faleceram muito cedo, né? A mãe de Alta faleceu, ela tinha uns 2, 3 anos, não lembro, e o pai também, e quem criou, daí levaram eles para o Recife, a Alta e os 4 irmãos para o Recife, num arraial lá do Recife, que tinha o avô, que era esse sujeito muito bem situado economicamente, e a avó, que era essa mulher simples, do povo, né? E, na verdade, o avô logo morreu também, e quem criou os netos foi essa senhora, que mal sabia ler, mas que dizem as memórias do irmão de Alta, que ela era uma senhora muito bondosa, muito assim, eu imagino que sim, né? A Alta escreve sobre ela, dedica poemas a ela, né? A Dindinha. Então, a Alta foi criada por essa mulher. E a Alta tem essas memórias que tem duas fontes importantes sobre esse passado de Alta. Um é A Vida Breve, de Alta de Souza, que foi escrita por Luiz Câmara Cascudo, e o outro é As Memórias do Irmão de Alta, de Eloy de Souza. Na verdade, muitas das memórias do Eloy está no Câmara Cascudo, porque o Cascudo era o datilógrafo, incrivelmente, ele foi o datilógrafo das memórias do Eloy. Então, como o Eloy não publicou a tempo, ele aproveitou e usou algumas coisas no Vida Breve, mas muita coisa é das memórias do Eloy. Então, esse Vida Breve do Cascudo é lindo, um livro lindo, maravilhoso. E o Memórias do Eloy também, essa parte que fala sobre a família, que me interessou mais, também é uma coisa maravilhosa. Ele fala dos escravos, inclusive a relação deles com os escravos. Eu fico pensando como é que eles viviam, né? Eles sendo negros, tendo escravos, que coisa esquisita, né? Pois é, isso também me chama muito, assim, como que será que se dá essa relação, não é mesmo? Porque se você para um pouco para questionar... Bom, tem aquele tanto que Alta poderia ser... Ela nunca se abriu como abolicionista, né? Mas que ela escrevia numa revista, que era uma revista abolicionista. Isso a gente realmente nunca vai saber. A gente consegue levantar esses aspectos e eu entendo que é super importante, porque é como você está falando, né? Você foi num outro livro para pegar as palavras de Eloy para chegar nessa história de Alta também, né? E aí você vê como é importante, assim, porque remonta a história do nosso país, né? Não só a história pessoal de Alta, mas a história do nosso país. Eu fui ouvindo e várias coisas me vêm também da minha própria história, né? De como a minha família se constituiu.
Enfim, então é muito interessante a gente, e eu acho importante, né, para a gente parar de apagar essas mulheres negras que estão aí, fazem séculos existindo, resistindo, escrevendo sobre o que elas querem, né, a partir das suas vivências. Ana, a gente tem mais uma pergunta e alguns comentários que eu queria ler, que estão muito legais aqui, o chat está super interessante. Eu vou subir aqui, olha, Anderson Tavares de Lira falou assim: quando foi fundado o Apostolado da Oração na paróquia de Macaíba, em 1896, Alta foi a primeira presidente. Através dela, 3 mulheres negras de Capoeiras tomaram fita de sócias. Olha que legal. Muitas pessoas elogiando você, falando que amam ouvir você, muito bacana. E Obrigado. Cristina falando também importante essa informação, importante essa discussão que a gente está tendo aqui sobre embranquecimento, sobre enegrecimento, né, um enegrecimento póstumo, enfim, que era de Silvia, se não me engano, que agora eu perdi o comentário dela, mas eu li. Então, não, Silvia não, Sandra. Carlos Castim também pergunta, boa noite. Procurador do município de Natal, grande compositor das músicas de alta. Ah, que lindo! Alta e transforma em maravilhosas músicas. Depois quero falar sobre isso, se der tempo. Sim, acho que dá sim. E olha só, agradeço demais, então, a presença de todas as pessoas que estão participando, agitando aqui o site, e em especial Carlos Castim, que Ana falará já já. Pronto. Boa noite, parabéns, Mainá, por balsamizar essa pandemia com a poesia de Alta de Souza com a professora Ana Laudelina. Gostaria de ouvir a opinião sobre um dos poemas mais líricos chamados Boêmias. Certo, eu vou achar o Poemas aqui para a gente poder... Eu tinha até selecionado o Poemas, mas no fim... Então, Dr. Carlos Castim, ele tem poemas musicados maravilhosos de Alta de Souza, em vários gêneros, tem que conhecer. É uma coisa, assim, incrível. Tanto só instrumental, quanto também cantado. Outras pessoas têm, como Mirabeau Dantas, Almar Medeiros, deixa eu me lembrar. Tem muitas pessoas que estão musicando os poemas de Alta, e os poemas de Alta musicados são, assim, uma maravilha. É muito melhor que os poemas. Nossa, esses poemas já são lindos. Incrível, tem uma musicalidade incrível. Bom, vocês devem ter percebido pelo vídeo, quando a gente ouve os poemas musicados do vídeo, a gente fica muito emocionado, porque são muito bonitos, né? É o Boêmias. Sim, sem dúvida. Boêmias aqui, deixa eu achar. Enquanto você procura, eu vou só citar alguns dos poemas musicados que aparecem no filme, que é Caminhos do Sertão, Nunca Mais, Rezando e Falando ao Coração. São muito bonitos mesmo. A poesia de Alta, ela tem uma musicalidade, ela tem uma gostosura quando a gente escuta, né? Que eu imagino, porque eu não sou uma pessoa que toca grandemente nada, nem compõe, mas eu imagino que deve estimular essa sensibilidade auditiva, essa vontade de musicar, né? E aí você, quem sabe, faz, né? A música, a Alta fala muito de flores e de passarinhos, e de crianças, né? São temas muito correntes. E todas essas 3 flores, passarinhos e crianças, têm a ver com sonho. Tem a ver com liberdade, tem a ver com voar, com imaginar, né? Então, talvez que a Monique Adélie Calaan tenha visto na poesia de Alta um libelo de liberdade negra, né? Afrodescendente, que é possível de comparar com outras poetas afrodescendentes das Américas, que foi o trabalho dela em 2012. Então, eu acho que é isso. E ela toma 2 poemas para falar isso, o Fio Partido e o Minha Alma e o Verso, que eu já recitei. Mas deixa eu voltar para o Boêmias, que o Dr. Castinha aí traz,
E é muito interessante, porque, de fato, Alta é vista muito com uma tristezinha dorida, aquela que se agarrou à cruz de Jesus para poder subverter a dor, né, da tuberculose e tal. E eu tenho insistido nessa que a Alta, claro, ela sofreu. Quem é que não sofre? Sendo tuberculose, sabendo que vai morrer. E perdendo pai e mãe logo cedo, né? Irmão, enfim. Irmão, quer dizer, é uma vida trágica. Quem é que não sofre? Até qualquer um, né? Mas ela tem poemas dela que falam nessa transmutação da dor para a alegria, da dor para a felicidade, da busca de uma superação, e que, para mim, se dá através da palavra, se dá através da escritura poética, né? Vamos ver o poema, então, que ela dedica a Rosa Monteiro, que provavelmente é uma amiga dela. Quando me vires chorar, que sou infeliz não creias, eu choro porque no mar nem sempre cantam sereias. Choro porque no infinito as estrelas luminosas choram o orvalho bendito que faz desabrochar as rosas. Do lábio, o consolo santo, é o riso que vem cantando. O riso do olhar é o pranto. Meus olhos riem chorando. Aí eu acho ótimo, né, que ela traz atenção assim, olha, gente, eu estou chorando, mas eu estou rindo também. O seio branco da aurora derrama orvalhos a fluxo. O círio que brilha chora, a dor também fere a luz? Ela pergunta. Teus olhos, cheios de ardores, aninham rosas nas faces. O que seria dessas flores? Responde, se não chorasse. Sou moça e bem sabes que a moça não tem martírios. Se chora sempre é porque pretende imitar os lírios. Enquanto eu viver no mundo, meus olhos hão de chorar. Ah, como é doce e profundo, soluço eterno do mar. Do lábio, o consolo santo. É o riso que vem cantando. O riso do olhar é o pranto. Meus olhos riem chorando. Maravilhoso. É muito a ver com isso, né? Com essa... Tentaram, de certa maneira, não é intencional, claro que a história vai se fazendo de modo não necessariamente intencional, mas acho que tentaram cristalizar a figura de Alta como aquela sofredora, coitadinha, tuberculosa, mística, que se agarrou à cruz de Jesus. Sim, é verdade. Ela era muito devota, ela acreditava muito em Jesus e Maria. Se a gente pegar os poemas dela, sempre Jesus está do lado de Maria, e isso não é de se desconsiderar, ou seja, Maria era tão importante quanto Jesus, uma figura feminina. Entendeu? Sim. Então, ela se apegava muito a isso, a reza, a oração, né, que para ela era uma forma de superar aquela dor. Mas isso não quer dizer que ela era uma beata que se conformou só a seguir lá os preceitos religiosos do catolicismo. Tem poemas dela que ela fala que bebeu até as fezes, né, o cálice das fezes, tem coisas assim meio transgressoras. Se a gente tem, a gente encontra. Então, na verdade, o que eu aconselho é que a gente leia Alta de Souza solto, livre. Não vamos escutar o que falaram sobre Alta de Souza, nem eu. Vamos para Alta de Souza, ler à vontade. Vamos buscar nas imagens que ela traz o que ela diz. Vamos buscar Alta de Souza através de Alta de Souza. Não vamos ficar falando em Alta de Souza foi assim, foi assado. Porque a gente tem uma mania, e eu também incorri nesse erro, de certa maneira, de tentar explicar o poeta, o escritor, pela sua vida. Não, a poesia, ela é a mais. Ela é livre, ela sai fora da biografia, graças a Deus, né? E ela possibilita voos que não tem nada a ver com o biográfico. O cara pode ser um prisioneiro lá na prisão, mas ele está voando, viajando. Então, eu acho que é isso que a gente tem que tentar fazer com a poesia de Alta de Souza. E é muito bonito, ao mesmo tempo, né, que, assim, essas questões, eu acho que o biográfico, talvez, ele dê um tom, né, ele dê um lugar,
mas quando a gente vai puxando o fio, a obra, ela fala por si, né? Ela atravessa a biografia da pessoa e chega nesse outro lugar. E aí é legal você trazer esses poemas, essa leitura, essa análise, porque a gente começa a perceber pela estética o que ela está falando. Talvez, aí eu vou ser muito pretensiosa, o que ela está falando de verdade, assim, sabe? Sim, ela estava falando desse modo, do modo místico, mas que outras coisas a gente consegue trazer, inclusive dessa questão dela ser uma mulher negra nessa sociedade, né? E aí você vê, né, como é que, claro que, aí eu imagino que seja muito mais simples para a sociedade, aí é o que você estava falando, né? Por essas circunstâncias diversas que a gente tem na nossa história, inclusive por questões de estrutura, né? Estruturais e estruturantes, a gente perceber ela sendo embranquecida e colocada apenas como uma poeta mística, né? Então, isso, e não que seja pouco, é bastante, mas a gente pode olhar além, né? Então, pensando no místico, né, no embranquecimento, por favor, mas a gente começa a desenrolar as coisas assim e ver tudo isso que está sendo dito aí e que foi deixado de lado por conta dessas questões sócio-históricas e estruturais e estruturantes, né? E é isso que me incomodou, sabe? Dá tempo ainda de eu falar? Ou já está fechando? Tem mais perguntas. Não, a gente ainda tem mais 15 minutinhos, 20 minutinhos. O que me incomodou é isso que você falou. O que me incomodou na época que eu comecei a estudar ela é que ela era assim, a queridinha, boazinha, ela que faz tudo, que ajuda todo mundo, não tem nada contra isso, até me identifico um pouco, né? Mas eu acho que não para por aí. Ela é uma escritora que colocar a palavra como força política, né? A palavra é uma força política. E quando você vai para a esfera pública e começa a publicar em revistas, jornais no século XIX ou começo do século XX, é porque você está fazendo política, entendeu? Você está fazendo política com a palavra. Exatamente. Né? Não era só a poeta de Nossa Senhora, a poeta mística, a poeta católica e tal, era também isso, era também isso, mas ela queria valorizar essa dimensão, né, a possibilidade de escrever, de falar, de se colocar no mundo como uma figura política, né, que é a escrita, e que naquela época não havia espaço para as mulheres para esse tipo de trabalho, né? Sim. Então, eu queria falar que o Partido é um outro poema que é que também a Adélie Calaban também fala dele, que eu acho também incrível. É assim, Fio Partido, foi o poema que ela escreveu antes de morrer. Fio Partido, fugir a mágoa terrena, e ao sonho que faz sofrer. Deixar o mundo sem pena. Será morrer? Fugir nesse anseio infindo, a treva do anoitecer. Buscar a aurora sorrindo. Será morrer? E ao grito que a dor arranca, e o coração faz tremer. Voar uma pomba branca. Será morrer? Lá vai a pomba voando, livre através dos espaços, sacode as asas cantando. Quebrei meus laços. Aqui, na amplidão liberta, quem pode deter-me os passos? Deixei a prisão deserta, quebrei meus laços. Jesus, nesse voo infindo, há de amparar-me nos braços. Enquanto eu direi sorrindo, quebrei meus laços. Então, eu acho, assim, de uma transgressão incrível esse poema, né? Sim. Embora ela esteja ainda pegada a Jesus, isso não há problema nenhum, eu acho que as crenças religiosas, né, têm que ser respeitadas. Sem dúvida. Apegada a Jesus e acreditando que ele vai ampará-la, mas ela está falando, gente, eu vou morrer, mas eu vou para outra, né? Eu vou mudar, eu quebrei tudo, eu não quero nada disso, tchau.
tchau, eu quero outra história, tchau. Então, acho que, assim, muito subversivo para aquele momento, né? Muito subversivo. Não, nossa, eu fiquei arrepiada, fiquei emocionada, por isso que eu parei um pouco, porque eu achei, enfim, é muito lindo mesmo. Bom, eu vou perguntar, porque aí eu já, já mudo aqui um pouco. Tá bom. Onírica, desculpe. Pode falar, desculpa. Sim, eu não sei se é Slime B99SS. Estou adorando, meu mãe. Filho. É. Slime Boss é meu filho. Pronto. Certo, claro. Slime Boss. Slime Boss. Eu que não entendi a linguagem da internet. É o Onírica Lu. Slime. Ai, gente. Antes, Sandra Zani falou assim: interessante essa questão de musicar as poesias de Alta de Souza. Me lembrou Flor Bela Espanca, poetisa portuguesa que teve algumas poesias suas musicadas por Fagner. Bacana. Vou juntar alguns comentários, tá? Tá bom. Diná disse: Ana, não sei se você tem aí contigo aquele poema profano da Alta sobre o cálice. E Onírica Lua: Ana, teria e qual seria, ao seu ver, um poema de Alta mais apropriado para esse momento em que o mundo está passando? Já que ela fala de morte, né? Onírica Lua é uma pessoa que participou do vídeo ativamente, que é a Luana Pamplona. Muito obrigado. Que legal. Sejam bem-vindas, bem-vindos. E é uma negra também, muito danada. Maravilhosa. Diná depois colocou. Esse mesmo, o Cálice das Fezes. Isso, o Cálice das Fezes. Eu vou achar aqui, Diná, que eu sou ruim um pouco de memória. Sim. E até o Cálice das Fezes, ela diz, mas eu não lembro qual é o poema. Eu vou ler mais alguns comentários. Muitas pessoas. A Ana apareceu para dizer que esse vídeo ele é um vídeo coletivo. Produzir cinema, nem realizei cinema, nem dirigi cinema, então foi um vídeo de produção coletiva, leve meu nome na direção. Teve Cláudio Cavalcante, que é um cinegrafista maravilhoso, que era da TVU, teve Aguinaldo Tavares também, que atuou como direção, teve a maravilhosa Dayana Oliveira, que foi com produção executiva. Sem ela nada seria possível, porque ela era daquele tipo assim que organizava tudo, maravilhosa. A Luana Pamplona, que participou em várias atividades. A Luana era aluna da graduação na época e participou de várias atividades de auxiliar de pesquisa, maquiagem, pelo, tudo, fotografia, né, Luana? Tudo. Teve a Ana Carmen Vasconcelos, daí teve o Lenilton maravilhoso também, diretor teatral que preparou os atores, a Marinalva, que foi a atriz maravilhosa também. Maravilhosa. Voz da Josimei Costa, que nós fizemos essa separação, como a Josimei Costa, uma jornalista maravilhosa, e ela, uma voz muito adequada para vídeo, né, assim, para... A gente usar a voz da Josimei. E Tarcísio fazia a voz do narrador. Então, teve muitas pessoas interessantes que trabalharam nesse vídeo. Então, realmente, ele é uma produção coletiva, tá? Eu estou ali um a mais. Estou tentando achar aqui, a Diná também participou do vídeo, dando depoimento, que é uma historiadora. Ela fez um trabalho sobre a Alta Anísia, né, na graduação dela História, que eu orientei. E a Diná é minha parceira eterna. Que legal. Lembra o nome do poema? Deixa eu ver aqui. Já traguei até as fezes. Eu queria achar isso importante, porque imagine, uma moça do século XIX falar um troço desse. Já traguei. É verdade. É muito esquisito, né? Então, assim, eles falam que ela é essa boazinha, então ela fala muito de açoite também. Eu que estava relendo agora, eu falei, cara, eu nunca observei que ela falasse tanto de açoite. Agora que eu li com essa lente, assim, mais da questão racial, falei, caramba,
ela fala o tempo todo de açoite, né? Então, quer dizer, tem que fazer uma releitura. Por exemplo, no Horto, que é o tema principal, que dá nome ao livro, ela fala do seu horto. A Nalba Leão leva em conta isso na sua dissertação, quer dizer, não é um horto só de Jesus, é o horto dela, ela está o tempo todo comparando a cruz de Jesus à cruz dela, que é uma tuberculosa, né? Tem poemas lindos, Goivos, que é do irmão morto, Rezando, que virou um hino litúrgico maravilhoso, e daí sobre essa questão das canções, isso é uma parte maravilhosa da obra de Alta, que se transformaram em canções. Eu tenho colocado como 2 cancioneiros, o cancioneiro tradicional, que é da época que ela era viva, um pouco depois da morte, que foi musicado por compositores populares do Rio Grande do Norte, para depois falar os nomes. E tem um cancioneiro vivo, atual, que tem sido musicado por compositores contemporâneos, que tem muitos gêneros diferentes. O Carlos, né, Santa Rosa, me surpreende com o que ele faz, porque ele coloca jazz, daqui a pouco é rock, daqui a pouco não sei o que, é ópera. Que legal. Alta dá mote para tantos gêneros musicais. Isso é incrível. E esses cancioneiros... Estou pensando, será que isso tem a ver com a questão negra? Porque a história da africana é uma história oral, né? Exato. Exatamente o que eu ia falar. Cara, será que isso tem a ver com essa oralidade da África? Sim. Não sei. Sim, com essa transmissão oral para manter a cultura viva, né? A transmissão, a oralidade, ela faz com que a gente mantenha essa resistência, né? Então, que você sinta a força dos seus ancestrais quando você escuta alguma coisa que tá há gerações na sua família, né? E esses cancioneiros, muitos vieram desse jeito, né? Desde Alta de Souza, que nunca foram nem escritos, né, Ana? Muitos deles, assim, eu achei isso muito, muito legal. E que também é uma marca... Mais recentemente. O cancioneiro de alta tradicional, ele foi colocado em partitura, publicado no anos 2000, por Cláudio Galvão, que é historiador musical e compositor. Depois disso que ele começou a ser... quer dizer, tinha esparsamente um ou outro, né? Mas, assim, de forma mais organizada depois disso. Quer dizer, não fazem 20 anos que tem sido fonografado esse tão rico, né? É maravilhoso. Pois é, e é sobre essa pergunta dela, da Luana, né? Que você acha um poema mais apropriado para esse momento? Você citou alguns desses, isso que você acha que são esses poemas mais adequados? A Luana é muito danada, a Luana é muito esperta e fez uma pergunta muito interessante, muito difícil. Tem um poema dela que como é que chama? Oh, meu Deus, estou esquecendo o nome agora. Que foi musicado, que é maravilhoso, que me lembra Chico Buarque. Eu falo, nossa, Alta de Souza é Chico Buarque. 1935. Vou achar aqui. Eu tive que digitalizar aqui, imprimir, porque eu não tenho nada aqui. Eu vim para cá, estou morando em Portugal. Eu vim para cá sem nenhum livro. Pensa, a pessoa mudou. Nossa, que difícil. Mas eu acho esse poema um negócio maravilhoso. É o Mirabeau Dantas, que é um compositor também maravilhoso. Ele musicou esse poema. Olha só, gente, que poema maravilhoso. Não te perdoo, meus tristes olhos. Não mais hei de ficar nos teus, sorrindo. Jamais minha alma, sobre um mar de escolhos, há de chamar por ti no anseio infindo. Jamais, jamais, nos delicados folhos do coração, como um ramo lindo, há de cantar seu nome entre os abrolhos, a área gentil de meu sonhar, já findo. Não te perdoo, não. Em tardes claras, cheias de sonhos e delícias raras, quando eu passar a boca do sol posto, não rias para mim que sofro e penso.
Deixa-me só nesse deserto imenso. Ah, se eu pudesse nunca ver teu rosto. Ela é brava. Ah, se eu pudesse nunca ver teu rosto. E nem sequer o som da sua fala. Ouvir de manso a hora do sol posto, quando a tristeza já no céu resvala. Talvez assim o fúnebre desgosto que eternamente a alma me avassala, se transformasse num luar de agosto, sonho perene que a aventura embala. Talvez o riso me voltasse à boca e se extinguisse essa amargura louca de tanta dor que a minha vida junca. E então os dias de prazer voltassem e nunca mais os olhos meus chorassem. Ah, se eu nunca mais, se eu pudesse nunca ver-te nunca. Nossa, ela brava. Eu me sinto contemplada com esse poema para esse momento. Olha só para quem que ela dedica. A uma falsa amiga. Eita. Ana, que não é uma falsa amiga. Então, eu não sei, Luana, eu não pensei sobre isso, viu? Mas Ana, desculpe lhe interromper, querida. Estamos chegando já ao final. Eu vou só ler mais alguns comentários e aí você faz as suas considerações finais, a gente agradece, tudo mais que envolve essa finalização. Então, olha, vou ler aqui. Obrigada, Maria Luzinete Dantas Lima. Obrigada, Ana, por estimular compreendermos melhor Alta de Souza através de seu legado poético. Priscila Marçal Fé. Oi, Pri. Amando conhecer Alta através do olhar sensível e de tanto conhecimento da professora Ana. Bela fala sobre conhecer o autor pela obra e não somente pela biografia. E aí, depois, Pri ainda me manda um recadinho. Priscila é minha amiga, minha colega psicóloga. Carlos Castim também diz, Diná, esse poema da Alta chama-se Melancolia, mas que profano, na verdade, é um grito de desabafo contra a dor e a morte. Ainda temos Sandra, a poesia musicada tem o poder de se espalhar com maior facilidade e permite uma quantidade maior que pessoas tomem conhecimento a esse respeito. Enfim, seu filho deu oi de novo, todo mundo chamando você de maravilhosa, amando. Sandra Zani fala mais uma coisa importante: o cancioneiro dos poemas de Alta de Souza deveria ser divulgado para conhecimento, não só no RN, mas a nível nacional. E vou falar para você, Sandra, que a gente está chegando no nacional, porque Priscila não mora no RN, Priscila mora no estado de São Paulo, então já estamos espalhando o cancioneiro e a obra de Alta. Fico muito feliz em ter Priscila também aqui, minha amiga querida. Então, olha só, gente, vou lhe passar a palavra, Ana, para eu poder finalizar, e aí você faz as suas considerações finais. Tudo bem? Ah, tá bom. Bacana. Obrigada, Castim, por ter falado do poema Melancolia, né? Que é o Melancolia que ela fala, já traguei até as fezes. Nossa, Alta de Souza punk. Ai, ai. Eu vou falar aqui do Renascimento, que é lindo. Eu sempre, o que eu defendi, assim, Alta de Souza, ela fala dessa dor, dessa aproximação da morte, das perdas que ela teve, da cruz de Jesus, né? Tudo isso que, claro, faz parte do universo dela, não só religioso, mas cultural, no modo geral. Mas ela me parece, que Alta também traz essa dimensão de superação, sabe? Ela o tempo inteiro dá a volta por cima. Então, eu vou ler aqui Renascimento. Manhã de rosas, lá no etéreo manto, o sol derrama luz dos fulgores, e eu vou cantando pela estrada, enquanto riem crianças e desabrocham flores. Quero viver, há quanto tempo, não venho ouvir na relva os trovadores. Quero sentir este consolo santo, de quem, voltando à vida, esquece as dores.
Ouves, minha alma? Que prazer nos ninhos! Como é suave a voz dos passarinhos neste tranquilo e plasto deserto. Ah, entre os risos da natura em festa, entoa o hino da alegria honesta. Canta o Te-Deum, meu coração liberto. É lindo. Uau, que lindo! Nossa, Ana, muito agradecida, senhoras e senhores, Ana Laudelina, muito bacana, fico muito feliz com a nossa conversa, e eu preciso dizer que nós vamos super divulgar o cancioneiro, a obra, a gente conversou, né, Ana, um pouco sobre também esses documentos escritos, enfim, os livros, tudo mais que a gente puder fazer para divulgar a obra de Alta de Souza e a história também de Alta de Souza, enfim, principalmente a obra, né, nós vamos fazer os cancioneiros, tudo mais, porque realmente é muito lindo, muito importante que as pessoas conheçam essa poeta potiguar, com toda essa história de produção, que é maravilhosa, assim, e que perdura até hoje nesse cancioneiro. Então, agradeço profundamente, Ana, e agradeço o seu trabalho também de resgate a tudo isso, né? Acho que Carlinha está entrando para dar continuidade às nossas atividades, para ela dar um informe, é isso, Carlinha? Isso, é só para dar... Mas, assim, vocês podem concluir. Não, beleza, o que eu falo. Eu acho que a próxima coisa era agradecer ao público. Foi muito legal agradecer Sueli, Sandra, Ângela, Priscila, Carlos, seu filho, que eu sei que é o Slime Boss. Enfim, todo mundo, Cauã? Cauã, todos que contribuíram com esse chat, foi super bacana. Queria agradecer Carla, Cristina, Nádia, não quero faltar ninguém. Eusa, tem mais alguém? Nádia, eu não falei? Nádia. E a Tamira. E a Tamira, a gente, nessa equipe, foi maravilhosa, a organização do evento está incrível, gente, vocês não podem perder as próximas atividades, a gente está finalizando. Carlinha, passo a palavra para você continuar. Tá bom, já está passando até aí no vídeo, né? Mas antes disso, só para finalizar, né, o momento de vocês, né, falar que o núcleo de estudos de escritoras negras do Mulherio das Letras e Lama Média, ele se chama Alta de Souza, né? Sempre importante reforçar, né? E como a Mainá falou, né, a gente tá, esse núcleo existe para divulgar, né, essas mulheres, para dar visibilidade a elas, mais e mais. Então, gente, é só convidar agora todos, está finalizando, parabéns para as duas, né, Ana Laudelina, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Espero que a gente possa, em outros momentos, né, também ter outros encontros para falar sobre outros aspectos de Alta de Souza também. Agora, às 19 horas, a gente vai ter uma atividade, só que será no Instagram, certo? No Instagram, @mulheriozila, está passando aí na tela, e vocês aproveitam, né, passam lá, sigam o nosso perfil no Instagram, e a próxima atividade são lançamentos de livros. A gente tem 3 escritoras, Nádia Farias, com lançamento de Rastros Poéticos e as Sobras que o Desamor Deixou. A gente tem o livro de Patrícia Cacau, chamado Quintais, e a coletânea organizada por Giovânia P., Escrituras Negras, A Mulher que Reluz em Mim. Então, elas vão estar falando sobre os seus livros, certo? E a gente vai conversar e bater um papinho com elas. Então, boa noite a todos e a gente espera todo mundo lá no Mulheriozila, e depois volta para cá para o canal, porque às 20 horas tem também uma roda de conversa muito, muito bacana, que a gente vai falar sobre mulheres negras que influenciam outras mulheres. Bacana. Então, vamos lá.
Muito lindo, gente. Acompanhe. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada. Obrigado ao público. Muito obrigada, Isso. público. Todo mundo que participou.